Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a gamble. You don't really to throw you out. Meus amores, sabadou por aqui e eu tirei o dia de sábado, não tinha atendimento. Eu fui limpar a casa, né? Eu já tinha lavado a casa na semana, então eu só passei a vassoura e o pano e fui tirar a poeira também dos móveis, né? Nesse momento eu estou limpando o salão porque é um dos cantos que mais suja na casa, que é muito movimento, né? E é um dos cantos que mais suja e que eu só tenho um dia na semana para poder limpar, que é geralmente o sábado à tarde, que dia de sábado eu só atendo até meio-dia. E então eu tiro, né, esse período, ou sábado à tarde ou domingo, para poder fazer a limpeza e deixar tudo limpinho já para a semana, organizado, porque eu gosto de deixar, né, tudo bem limpo mesmo, bem organizado,
para atender as minhas clientes, para receber elas. E eu também gosto de deixar a casa limpa, gente. Eu sempre falo que a nossa casa, ela é o reflexo da gente. Se a gente tá bagunçado por dentro, a nossa casa também vai ficar bagunçada. Então a casa, ela reflete muito o nosso interior. Então por isso que é muito importante a gente estar deixando tudo organizadinho, tudo limpinho, que a limpeza, ela traz prosperidade também, tá? Aí eu fui limpar também os meus produtos, a minha estante, e vem vindo mudança por aí. No próximo vlog eu vou mostrar pra vocês, né? Então, se não for inscrito, já se inscreve no meu canal, deixa seu like nesse vídeo e bora lá continuar essa faxina. Gente, aqui é o meu espelho de LED. Vou ligar aqui pra vocês verem. Fica lindo, né? Agora deixa eu pegar aqui. Gente, esse espelho era meu sonho, tá? Eu troquei o outro por esse. E essa penteadeira aqui, ó, foi eu quem desenhei pro meu esposo fazer. É pra ficar 3 vidros. No final só ficou 2, porque a gente vai terminar de ajeitar ela e vou fazer a decoraçãozinha aqui. E aqui embaixo eu coloquei a minha autofrequência e algumas coisas aqui de sobrancelha, que eu também tenho que arrumar um cantinho. Que aqui nesse meio eu vou deixar coisas de maquiagem, a maleta de maquiagem e a maletinha de design de sobrancelha. E aqui provavelmente vai ficar autofrequência mesmo, e aqui em cima eu vou deixar a decoração, né, de boas-vindas para cliente. Mas esse espelho aqui, ele era meu sonho. Eu comprei ele, acho que foi em dezembro, foi que eu comprei? Eu acho que foi em novembro eu comprei ele. E eu tava só esperando aqui a gente terminar aqui a decoração do salão pra mim postar. Mas tô postando aqui porque a gente vai, eu acho que eu vou colocar outra cor aqui no salão. E aquele arranjo ali eu vou tirar e vou colocar outra moldura. Vou fazer umas modificaçõezinhas e vou mostrando pra vocês.